Olá, amigos. Shalom. Eu sou o Ravishai, falando com vocês da cidade de Orlando. E vamos hoje dar continuidade ao que nós estávamos falando sobre o sacrifício de Yeshua, sobre o papel de Yeshua e sobre alguns passos, alguns pontos importantes estabelecidos com a nova aliança. A gente falou que a nova aliança traria a colocação da Torá, a internalização da Torá no coração dos seus discípulos, por meio da ação do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, e traria também a remissão de pecados, uma vez que, dali por diante, da vinda de Yeshua por diante, o perdão de pecados seria efetuado através do seu sacrifício, do derramamento do seu sangue. Nós vamos encontrar, na pregação de João, por exemplo, ele já fala sobre isso, que ele estava anunciando o arrependimento. Em Marcos capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E o próprio João, então, que batizava para a remissão de pecados, por quê? Se o nosso povo podia ir no templo, oferecer o sacrifício e ter o perdão, por que então que agora João disse que por ele se anunciava a remissão de pecados, por meio de Yeshua? Daí a mais uns anos vem então a destruição do templo, mas já nos dias ali, nós tivemos ali o véu do templo sendo rasgado de alto a baixo, expondo então o Santíssimo, significando que dali por diante, não é? O perdão de pecados seria feito através do Cordeiro de Deus, de Yeshua. E eu disse que no livro de Hebreus fala que ele trouxe a remissão para as transgressões, ele é mediador de uma aliança, trazendo com a sua morte, com a intervenção da sua morte, a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15. E o Ruach? Bom, o Ruach, o Espírito, que João também disse que João evidencia a remissão de pecados, e João evidencia também que Yeshua batizaria os seus com o Espírito Santo, concederia o Espírito Santo. O Espírito Santo, de acordo com as próprias palavras de Yeshua, ele seria dado com um propósito de guiar aqueles que crescem, de conduzir, de liderar a uma compreensão da Torá e, consequentemente, com uma compreensão, uma obediência à Torá, mas ele também exerceria um papel fundamental no ensinamento. Por exemplo, no capítulo 14, verso 26 de João, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu estava dizendo que no passado, o Ruach, o Espírito Santo, era um privilégio concedido somente aos sacerdotes, aos profetas e aos reis. O povo não recebia o Espírito Santo. É por isso que o profeta Joel fala e se cumpre no dia de Shavuot, ou no dia de Sukkot, desculpem, acontece o derramamento do Ruach naquele dia em que estavam ali reunidos judeus advindos de várias nações para a celebração da festa de Pentecostes. Ali é concedido o Ruach, o Espírito Santo. E os apóstolos começam a falar na língua de cada um dos que ali estavam, e isso os surpreendeu. E o que Pedro fala ali? Nós vamos ver daqui a pouco a mensagem de Pedro. Pedro fala do arrependimento e da remissão de pecados. Anuncia ali ao povo, anunciando, consequentemente, a figura de Yeshua como o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Mas o papel do Ruach seria, então, colocar a Torá no coração e guiar os da nova aliança em toda a verdade. No capítulo 16, também nós temos uma palavra que diz assim, 16 de João, verso 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, esse seria
o papel do Ruach dentro da nova aliança. E de acordo com Joel, e de acordo com o livro de Atos, capítulo 2, os seguidores de Yeshua profetizariam, ou seja, falariam da palavra de Deus, que também era uma coisa exclusiva dos profetas e dos sacerdotes, o ensino da fé. Dali por diante, todos os discípulos falariam da palavra de Deus, porque teriam o Ruach, o Espírito Santo. Nós temos aqui, então, quando fala que o Espírito Santo seria dado a toda a carne, não significa que ele seria dado a todas as pessoas do mundo. Mas significa que ele seria dado a todos os discípulos, a todos aqueles que abraçassem a nova aliança. De que maneira? Através da imposição de mãos. E naquele dia de Pentecostes, depois da prédica de Pedro, para aqueles judeus advindo de várias nações ali para celebrar a festa, Pedro diz o seguinte, nós temos o seguinte, verso 37, 2 de Atos 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? Então teve impacto a pregação de Pedro, cheio do Ruach HaKodesh, o poder de Deus ali nos apóstolos, teve impacto. E a consequência dessa prédica de Pedro, Pedro fala da figura de Yeshua, foi essa, que faremos, varões irmãos. E Pedro, então, lhes diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, passe pela mikve, em nome de Yeshua HaMashiach, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja bem, eles tinham que primeiro receber o batismo das águas para a remissão de pecados, em nome de Yeshua, como sinal de que eles aceitaram a Yeshua como seu cordeiro, como seu sacrifício doravante. Quero lembrar que daí a uns anos o templo seria destruído e não haveria mais templo e não haveria mais sacrifício. Mas aqueles que crescem nele e que o receberiam como Cordeiro de Deus e alcançariam o perdão, a remissão dos seus pecados através dele, do seu sacrifício. E Pedro acrescenta, e recebereis o dom do Espírito Santo. Receberiam o Ruach. Porque, acrescenta Pedro, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto estão longe, ou seja, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então veja bem, aceitar Yeshua como Messias, aceitar Yeshua como Cordeiro de Deus, como aquele que deu o seu sangue, deu a sua vida em nosso lugar como Cordeiro de Deus, e receber o Ruach, para poder ter essa circuncisão do coração e para poder andar de acordo com a Torá. São coisas claras dentro da nova aliança. Bom, nós vamos entrar num assunto, nesse programa, que é o início, o chamamento dos gentios. Porque até ali, os gentios não tinham sido chamados. Eram somente o povo de Israel, somente os israelitas que eram chamados. Nenhum gentio havia sido chamado ainda dentro da nova aliança. E no capítulo 10 de Atos, nós temos registrado o chamamento do primeiro gentio. Preste atenção, é muito importante o que nós vamos ver nesse capítulo 10. Esclarece muito. Veja bem, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, varão piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja bem, Cornélio era um gentil,
que estava a serviço de Roma, ali no meio do nosso povo de Israel. Mas ele era considerado, ele era visto pelos judeus como um tzadik, como um justo. E era um homem que fazia tzedakah, ajudava os pobres, ajudava o povo. Era um homem de oração, mas era um gentil. Tá? Agora, ele era um cumpridor da Torá? Sim. Por que eu posso dizer que ele era um cumpridor da Torá? Porque diz que ele era temente a Deus. E quando os seus discípulos, os soldados de Cornélio foram chamar Pedro, o apóstolo Quefa, eles disseram que Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus. Então Cornélio era um gentil, sim, mas era um gentil justo. Era um homem que já cumpria a Torá, já vinha obedecendo a Torá, era um piedoso, era um tzadik, fazia tzedakah, ajudava as pessoas necessitadas. Então ele era um cumpridor da Torá. E ele foi chamado então de justo, tá? E o que aconteceu? Esse homem, o versículo 3 diz, este, quase a hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Um anjo apareceu para ele, para Cornélio, para um gentil, tá? Mas não era qualquer gentil, era um gentil justo, temente a Deus, um tzadik, tá? O anjo apareceu a ele e diz o seguinte, o qual, fixando os olhos e muito atemorizado, disse que é Senhor, e disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido em memória diante de Deus. Nós vamos ver em nosso próximo programa o desdobramento desse chamado do gentil Cornélio. Estejam atentos. Continuem conosco.